Glória a Deus, irmão. Vamos falar aqui de Marcos capítulo 7, onde Jesus fala aqui sobre a tradição dos anciãos, onde os homens queriam que fossem lavadas as mãos, fossem lavados jarros, fossem lavados copos, vasilhas de metal. E Jesus fala aqui que eles tinham um cuidado exterior, mas eles não adoravam a Deus com seu coração, não honravam pai e mãe o suficiente, tinham em vista a oferta do santuário, a oferta chamada Corban. E Jesus também vai falar aqui de vários problemas que aconteciam no coração do homem, porque era exatamente daí que partia a necessidade, né? Jesus fala que nem tudo que estavam fazendo tinha proveito. Ele convoca-se a multidão e que nem tudo pode contaminar o homem. Esse que não pode contaminar aqui é no grego koinos, quer dizer, coisa comum, não é sagrado. O que eles faziam, essa limpeza exterior, era uma coisa comum. O que era sagrado era que tivesse no coração do homem, porque do coração procediam os maus pensamentos, né? Nós vamos ler aqui sobre isso, né? Uns destes homens acreditavam que comer com as mãos sujas entrava um demônio chamado Síbita, né? Ficando assim exposto à pobreza e destruição. O pão comido com as mãos impuras era como se fosse excremento, né? E eles tinham 12 dissertações no Misná sobre a imundícia, a impureza dos jarros, dos utensílios de metais, dos copos, né? Então, Jesus, ele não anulava, mas também mostrava que aquilo não era suficiente para a salvação da alma. Jesus chama eles de hipócritas, né? Do grego hipócrites, que é uma pessoa que se finge ser outra, né? Porque com todos esses cuidados da pureza exterior, eles se esqueciam de adorar a Deus de coração, né? Isso é de acordo com a palavra de Deus também, lá em Isaías 29:13. E a fonte do pecado seria os pensamentos, né? Essa palavra do grego seria dialogismoi, né? Pensamentos ali, o coração, onde estavam os pensamentos do homem, né? Ali ele vai mostrar o que é que faz mal, através do pensamento. As fornicações, porneiai, do grego porneiai, fornicações, adultérios, moikeai, furtos, clopai, né? Que tem relativo a ladrão. Cleptes é um ladrão do tipo Judas. João 12:6, também tem outro tipo que é leste, que quer dizer bandoleiro, é o diabinho. João 18:40, o bandoleiro pode ser um homem valente, porém fora da lei, né? Os assassinos e os adultérios que vêm da avareza, da cobiça, pleonexiai. Pleonexia tem a ver com o maldito amor ao ter, né? A pessoa sempre quer ter mais. Essa expressão ter mais é pleonexia. Aí vem as maldades do grego kakos, maldades, poneriai, né? Poneros, no coração, o desejo de fazer o mal, poneros. Poneria, aptidão para jogar sujo. É o dolos, o engano, as fraudes,
traiçoeiras, pessoas traiçoeiras. A lascívia, a luxúria, a alcéxia, né? Um espírito que não reconhece restrições. Por exemplo, Jezabel, né? Uma pessoa que não tinha restrições, limites, né? A maledicência, a blasfêmia, insultar a Deus. Hiperefania é levantar-se contra Deus, né? Insensatez. Tiago 4,6, né? A insensatez vai aparecer aqui do grego afrosune, insensatez moral. A pessoa que se faz de louco, né? Nós vamos ver aqui que Jesus saiu dessa parte aqui, foi para Tiro e Sidom, né? Cidades da Fenícia, e a Fenícia parte da Síria, né? Fenícia ao norte do Carmelo, 75 quilômetros a noroeste de Cafarnaum, e seu nome significa rocha, né? Mas significa rocha porque fora da borda jazem duas grandes rochas unidas por um recife de 1000 metros de comprimento. Um quebra-mar natural. Tiro era um dos grandes portos naturais do mundo antigo, né? Servia ali de defesa, de fortaleza. E de Tiro e de Sidom saíram os primeiros marinheiros que se guiaram pelas estrelas. Sidom estava aproximadamente 42 quilômetros de Tiro, a nordeste, e 100 quilômetros do norte de Cafarnaum. Essas cidades, geralmente, elas tinham seus próprios deuses, seus reis, sua moeda, sua autoridade, aqui num raio de 20 a 30 quilômetros. Né? Interessante isso aqui. A rivalidade entre Tiro e Sidom era grande, e Sidom perdeu o comércio para Tiro. De acordo com a Bíblia, Josué 19, 28 e 29, a tribo de Assé tinha uma porção ali, naquela região ali. Nós vemos, embora alguns dizem que eles não fizeram uso dessa terra, né? A filha da mulher Ciro Fenícia foi liberta de um demônio, né? Isso é importante, que Jesus chamou ela até de cachorrinho, quer dizer, cão de estimação, porém, ele libertou a sua filha. Na hora que a mulher disse: os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, o Senhor Jesus disse: por causa da tua palavra, o demônio já saiu da tua filha. E Jesus recebe ali, agora Jesus vai saindo de Tiro para Sidom, através até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram um homem surdo e mudo, né? Surdo e gago, vamos dizer aqui, corrigindo, surdo e gago. E ele, tirando do meio da multidão à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos, tocou-lhes com a saliva na língua e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. E abriram-se os ouvidos e soltou-se o empecilho da língua, né? E o homem passou a ouvir bem e a falar correto, tudo direitinho ali. Foi um grande milagre. Agora nós vamos ver que os discípulos, Jesus vai fazer o segundo milagre aqui, da multiplicação dos pães, né? Essa segunda multiplicação de pães é muito interessante, porque agora Jesus, ele diz para os discípulos: tenha compaixão do povo. Essa palavra compaixão é traduzido como amor, no grego seria ágape, né? Um amor incalculável. E o povo permanecia com ele, a hora era tarde, muitos tinham vindo de longe e o lugar era deserto, né? O que tinha ali eram 7 pães e alguns peixes. Então Jesus mandou que sentassem no chão e ele deu graças e partiu, todos comeram. Esse todos aqui eram 4.000 homens e geralmente não se contavam as mulheres e crianças. Então a multidão pode ter sido muito maior. Então se juntaram ali 7 cestos, né? Essa palavra cestos aqui
é no grego kofinos, né? Que é uma cesta estreita no pescoço e larga embaixo, quase como uma garrafa, né? E tem outro tipo de cesta que talvez pudesse aparecer em Atos 9, 25. Outro tipo de cesta em grego é esfures, né? Paulo foi descido por sobre o muro, né? Dentro de um grande cesto, essa cesta aqui chamada de esfures, né? Usado mais pelos gentios. Jesus passa ali por Dalmanuta, né? Que antigamente também foi chamada de Magda, em Mateus 15, 39. E Jesus não fez ali muitos sinais, né? Ele viu ali que os fariseus queriam uma comprovação de alguma coisa. Em outros textos bíblicos diz que Jesus disse que o sinal que ele dava era o sinal do profeta Jonas, né? 3 dias com 3 noites no interior da terra. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe. Aconteceu algo interessante, porque os discípulos que haviam comido 2 vezes dos pães multiplicados, eles roubaram um pão, esconderam, e podia ser que Jesus não fizesse mais milagre, podia ser que Jesus não conseguisse resolver o seu problema. Foi uma visão da incredulidade dos apóstolos. Aqui está em Marcos 8,14. E Jesus, sabendo disso, lançou em rosto que eles tinham um coração duro, né? Era igual fariseu, né? Então, precisamos ter bastante cuidado, porque nós que fazemos a obra de Deus devemos confiar em Jesus. O seu poder nunca falhou e nunca se acabou. Bendito seja Deus. Um milagre vai acontecer na tua vida. Jesus agora ele vai a Betsaida, né? E ali lhe trouxeram um homem cego. Este homem aqui ele era cego. E Jesus, em Betsaida, curou o homem cego, levando para fora da aldeia, aplicou-lhe ali saliva aos olhos e perguntou se ele via alguma coisa. O homem disse: eu vejo homens andando como árvores, homens como árvores andando. Jesus tocou novamente nos seus olhos e ele viu claramente, né? Então, mais um milagre que Jesus fez agora em Betsaida. Nós vamos ver agora que alguns ficavam ali perguntando quem era Jesus, né? E Jesus mesmo fez essa pergunta. Agora ele está em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta: quem o povo diz, quem aí estão dizendo que sou eu? Ele diz: João Batista ou outro profeta. E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, né? Cristo quer dizer aqui Messias, né? Ungido. E Jesus continua ali a sua jornada nessa cidade aqui, onde ele foi, Cesareia de Filipe. É bem interessante a gente ter algumas ideias aqui. Cesareia de Filipe era a antiga cidade chamada de Balinas, né? Centro de culto a Baal. Até hoje é chamada de Bânias ou Pânias, né? No sopé de uma colina havia uma cova, na qual diziam ter nascido Pan, o deus grego da natureza. Filipe tinha construído um santuário a César, um templo nas montanhas, ao imperador romano, né? Um templo de mármore branco, resplandecente. Nós vemos aqui que Cesareia de Filipe era um lugar de muita idolatria, né? Mas Jesus ali, ele mostrou que era o Filho de Deus, que aquele material dedicado àqueles deuses não tinha valor nenhum. Nós vamos ver aqui
Marcos capítulo 8, versículo 31, Pedro reprova Jesus, né? Jesus falando ali, eu vou, como filho do homem, eu irei ser morto, irei ser rejeitado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro diz, não, Senhor, esse negócio aí não. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, né? Satanás quer dizer adversário. Tu estás pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus, né? E Jesus continua a sua grande jornada. Ele ensina aqui que os discípulos devem levar a sua cruz, negar-se a si mesmo e não ter vergonha de servir a Deus, não ter vergonha de andar com Jesus. É como muitas pessoas ricas, formadas, importantes, em altos cargos políticos, cargos públicos, tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que prega Jesus Cristo, né? Gente que não anda mais nem com a Bíblia, que tem vergonha de dizer que é cristão. Entramos em Marcos 9, agora Jesus ele foi ao Monte da Transfiguração, né? Marcos diz que Jesus passou 6 dias depois desse negócio aqui, mas Lucas diz que foi 8 dias, né? Está lá em Lucas 9 e 28, que é Marcos capítulo 9, 6 e 2, 6 dias depois. E Lucas seria 8 dias, Lucas 9, 28, né? O certo é que foi no dia 6 de agosto, né? De acordo com alguns dados históricos aqui, nós vemos 6 de agosto era a data em que ele subiu o Monte da Transfiguração. Alguns querem dizer que era o Monte Tabor, né? Chamado de Taborion, né? Festa da Transfiguração, Salmo 89, versículo 12. Tabor está ao sul da Galileia e Cesareia de Filipe ao norte. Tabor tem apenas ali aproximadamente 300 metros de altura, né? Nos dias de Jesus ali havia uma fortaleza no topo. Então, provavelmente, Tabor não seja o Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração pode ter sido o Monte Hermon, né? Até porque ele é bem mais alto, né? 3.000 metros de altura. E fica mais perto de Cesareia de Filipe, né? E as vestes de Jesus ali resplandeceram. A palavra aqui é stilben, que se emprega para brilho de ouro, bronze polido, aço bronido ou dourado do resplendor do sol, né? Fala da hora da transfiguração, onde apareceram ali Moisés e Elias. A nuvem envolveu ali, né? Essa nuvem aqui geralmente aparece nas manifestações da presença de Deus, em Êxodo 16 e 10, também em Êxodo 33 e 9, 1 Reis 8 e 10. Moisés aparece ali. Moisés foi o legislador de Israel e Elias foi o grande profeta. Elias é um dos profetas mais honrados e mais respeitados de Israel. Então nós vemos aqui que eles aparecem e ali a voz do céu fala: este é meu filho, a ele ouvi. Essa palavra ouvir aqui, ela é como se tem um sentido de shema, quer dizer obedecer. É dar ouvidos, é colocar em prática o que Jesus disser. Esse aparecimento de Elias é um cumprimento de Malaquias, capítulo 4, né, versículo 5, que Elias veria na frente do Messias. Chegou um momento aqui que trouxeram um jovem possesso de um demônio para ser expulso e eles não conseguiram expulsar. Marcos capítulo 9, versículo 14,
Aí você tem que perguntar por quê, né? Todo mundo quer perguntar por quê. E Jesus mostrou que eles tinham incredulidade, falta de fé, e faltava também jejum e oração. Jesus expulsou o demônio daquele jovem, e isso é muito importante. Quando Jesus expulsa, aí os discípulos querem saber por que não conseguiram expulsar aquele demônio. Ele disse que esse demônio só sai com jejum e oração. Isso aqui é importantíssimo, meu irmão, minha irmã. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito, tem que ter consagração. Tem que ter consagração. Aí Jesus volta a falar da sua morte, Marcos 9, do versículo 30 ao 32. Essas partes que Jesus vai preparando os discípulos, porque uma hora ele vai ser entregue, né? Uma hora vai terminar o seu ministério ali e ele vai ter que morrer, né? Então está preparando psicologicamente os seus discípulos. Nós vemos que Jesus tinha todo um cuidado com os seus discípulos. E esse negócio aqui, que os discípulos queriam uns ser maior que os outros, aí Jesus fala aqui, olha, quem quiser ser maior é como fosse uma criança. E quem quiser ser o grandão por aqui, vai ser servo dos outros. Isso é muito importante para nós. Né? Jesus falou aqui que em determinadas ocasiões, os discípulos queriam proibir de expulsar demônio. E Jesus diz, não pode proibir, porque quem não é contra nós é por nós. Né? E não há ninguém que possa falar de mim e depois ficar contra mim. E vem agora aparecendo aqui os tropeços. E as pessoas expulsavam demônios, né? Isso aqui nós já falamos, que tem pessoas aí que querem dizer, não, a minha igreja é quem manda. Outro fala assim, não, eu é quem ensinei isso. Outro fala, na minha igreja eu sou o chefão, eu que faço. E Jesus não disse nada disso. Curar enfermos, expulsar demônios, isso é liberado para qualquer crente, na autoridade do nome de Jesus, fazer. Você não depende de credencial, de placa de CNPJ, de credencial, de nada. Você depende só de ter fé, consagração, e na autoridade do nome de Jesus, o demônio vai embora. Os tropeços, né? Jesus disse que era melhor que ninguém fizesse um pequenininho tropeçar, né? Melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar no mar. E se fizer algum desses pequenos tropeçar, é melhor assim que a pessoa cortasse uma das mãos, hein? Porque era melhor ir para o céu com uma mão só do que com as duas e ir para o inferno. Essa palavra aqui, inferno, é Gehenna, né? Algumas vezes é reconhecido como o Vale dos Filhos de Inom, segundo Crônica 28:3, segundo Crônica 33:6, Isaías 66:24. Isso aqui fala de pessoas que ofereciam seus próprios filhos no fogo a Moloque e a outros deuses. E o Vale de Inom, ele era como um incinerador ali, ele vivia queimando, né? Corpos de pessoas mortas eram colocados lá, animais mortos, corpos, lixo, um monte de coisa que era colocado ali no Vale de Inom e vivia sendo queimado em incineração. Jesus mostra que o inferno era como aquele incinerador que não parava de queimar nunca, né? Aí nós vamos ver aqui que Jesus vai falar aqui que esse fogo é inextinguível. A palavra grega asbestos, né? Mateus 18:8. A palavra eterno aqui seria do grego aionas. Aionas. Isso aqui é importante a gente saber, porque os tempos
são diversos na palavra de Deus, tempos diversos, e eu e você temos que fazer a diferença em saber o que estamos pregando. Para tempos eternos quer dizer que a salvação não é assim, o camarada foi para o inferno hoje, amanhã ele vai para o céu, né? Porque, como fala em purgatório, por exemplo, não, vai passar um processo de santificação, depois vai para o céu. Não tem isso. Vai para o inferno de uma vez. Ele vai para o inferno eternamente. A palavra aqui grega é aionans. Isso está aqui em Marcos 8:43, né? Fogo inextinguível, inferno eterno, para sempre, né? Jesus disse aqui que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nós vemos aqui que algumas referências a respeito desse negócio, que o sal ele é para dar sabor, né, a este mundo. Mas principalmente aqui fala de sal, né? Cada um será salgado com fogo. Isso aqui é importante porque você só vai compreender se você ler a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, Levítico capítulo de número 2, versículo 13, Ezequiel 43:24, número 18:1, 2 Crônicas 13:5, fala de aliança de sal, né? As coisas consagradas ao Senhor, elas tinham que passar sal em cima para poder ser oferecido, né? Para poder serem oferecidas a Deus. O fogo em torno da vida, ele representa aqui a purificação, e o sal é a conservação e o sabor. Então esses três aspectos são importantes. O fogo, aliança de sal, aliança de fogo aqui, para purificação. Como um ourives purifica os seus materiais ali no fogo, e o sal para conservar, né? Jesus disse que perseverar até o fim, esse será salvo. Conservação, sal ajuda uma carne a permanecer por mais tempo, né? Boa de se comer. E dá sabor, né? Uma carne sem sal, imagine comer carne sem sal, não tem sabor de nada, né? Então aqui eles explicam em Marcos capítulo de número 8, versículo 50, né? Tem que ter sal para dar sabor a este mundo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Próximo vídeo, capítulo 10.